Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tudo bem? Estamos aqui para trazer um assunto, como os demais, muito interessante e, diga-se de passagem, polêmico. O nosso tema hoje é: Judas foi predestinado para trair a Jesus? O que você acha? Quero já começar te perguntando: Judas traiu a Jesus Cristo porque foi predestinado para aquilo? Será que Judas não teria como escolher? Será que era necessário mesmo ser Judas o traidor? Será que não poderia ser outro discípulo? Será que tinha mesmo que ser Judas Iscariotes, o traidor? Será que Judas já nasceu predestinado para trair Jesus Cristo? Será que os calvinistas estão certos em ensinar que Deus separou Judas, pegou Judas, separou antes da fundação do mundo e colocou um selo nele para que ele viesse a ser o traidor? O que você acha? Será que a Escritura realmente ensina isso? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e à luz da palavra de Deus. Nós queremos trazer uma palavra e uma resposta para esses questionamentos, para essas perguntas, ok? Primeiro nós vamos começar aqui por filho da perdição. Os calvinistas, eles dizem que Judas era um filho da perdição. Eu vou ler as passagens. João 17, 12 diz assim: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. E ainda tem mais um agravante, queridos, para que a Escritura se cumprisse. Nós temos aqui dois agravantes. Primeiro, é declarado que Judas era um filho da perdição. Segundo, para que a Escritura se cumprisse. Então nós temos aqui dois probleminhas só nesse texto para responder. Os calvinistas, eles fazem desse texto um dos cavalos de batalha deles. Eles dizem que Judas foi predestinado para trair Jesus, foi escolhido desde o ventre, antes da fundação do mundo, para trair Jesus, e não tinha como mudar essa situação. Aí eu aqui vou perguntar para você. Nós estamos aqui, sabe onde? No capítulo 17 e versículo 12, que diz que Judas, Jesus falando, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aí eu pergunto para você: Judas, quando aceitou a Jesus Cristo, ele era um filho da perdição? Judas andou com Jesus Cristo. Será que ele andou com Jesus Cristo como um filho da perdição? Será que Judas pregou o Evangelho como um filho da perdição? Será que Judas foi escolhido por Jesus na qualidade de filho da perdição? O que você acha? Primeiro vamos analisar aqui. A gente não vai entrar tão a fundo
mas é necessário que a gente analise isso. Dê uma resposta em cima do texto. Você sabe por que Jesus falou que ele era o filho da perdição? E quando Jesus falou? Quando Jesus falou isso, é bom que se saiba, o diabo já tinha entrado em Judas. É só você ler em João capítulo 13 e versículo 2, que diz, ó, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Prestai bem atenção. Se você ler no Evangelho de João, antes de Judas trair Jesus, ele não era um filho da perdição. Antes de Judas trair Jesus, jamais o Evangelho registra, jamais Jesus declarou que ele era um filho da perdição. Por que Judas foi chamado filho da perdição apenas depois que traiu Jesus? O que você acha? Porque ele deu ouvidos a Satanás. Não é porque ele foi predestinado, ele não foi predestinado para ser um filho da perdição. Não, senhor. Não, senhora. Ele não foi predestinado para ser um filho da perdição. Judas se tornou um filho da perdição depois que começou a dar ouvidos a Satanás. João 13 e ainda o versículo 27. Eu peço desculpa a vocês, hoje comi alguma coisa aqui que está me atrapalhando. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes? Faze depressa. Olha, na Santa Ceia, depois que Jesus estava dando o bocado, depois que Jesus deu o bocado, Satanás entrou em Judas. Até esse momento aí, você pode ler no Evangelho de João, Judas não é declarado como filho da perdição. É bom que se atente para isso, tá bom? Lucas 22, 3. Lucas 22, 3 diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Entrou Satanás em Judas. É somente depois que Judas faz um pacto com o diabo que ele passa a ser um filho da perdição. Ok, queridos? É somente depois que Satanás entra em Judas que ele se torna um filho da perdição. Antes não. Se alguém me mostrar na Escritura que Judas era chamado de filho da perdição por Jesus, antes de Satanás entrar nele, eu desfaço o argumento. Desfaço o argumento. Se você me mostrar que Judas Iscariotes era um filho da perdição antes de fazer o pacto com o diabo, antes de o diabo entrar nele, se apoderar dele, se você me mostrar que Judas era um filho da perdição, eu, Nathaniel Mendes de Castro, professor Nathaniel aqui, me retrato. Ok, queridos? Essa é a primeira contracrítica que eu tenho contra os calvinistas. E para que a Escritura se cumprisse. Segunda observação dos calvinistas é que Judas traiu para que a Escritura se cumprisse. De fato, está escrito assim mesmo. Se não filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Você acha que somente Judas cumpriu a Escritura? Você acha que somente Judas, que fez aquele mal, cumpriu a Escritura? Será que não houve na história outros homens que fizeram mal e cumpriram a Escritura? Será que não houve? Eu quero aqui te mostrar que sim, que houve. Vamos ler aqui em Jeremias, capítulo... Vou ler primeiro aqui para você. Jeremias, capítulo 7, versículos 30 e 31.
Diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Diz o Senhor: puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei nem subiu ao coração. Preste bem atenção. Esse grupo de judeus estavam cometendo uma abominação, estavam queimando seus filhos. E agora eu te pergunto, eles foram predestinados para isso? Não. Não. Eles estavam fazendo isso por livre e espontânea vontade. Eles escolheram sacrificar seus filhos. Eles escolheram servir aos ídolos. Eles escolheram desobedecer a Deus. E a prova é que o próprio Deus diz: e edificar os altos a Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Mas espera aí. Os calvinistas dizem que Deus está no controle de tudo e que Ele ordena tudo. Os calvinistas, eles dizem que Judas foi ordenado, foi predestinado para trair Jesus. E a minha pergunta é o seguinte: este grupo de judeus aqui foram predestinados também para irritar o Senhor? A resposta é para ser sim. Se Judas foi predestinado, esses aqui também foram. A questão é que esses aqui não foram predestinados. E por que que eu sei? Professor, como é que o senhor sabe? Por causa dessa observação bem aqui, ó. Para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei nem subiu ao meu coração. Daqui eu concluo o seguinte: se Deus não ordenou e nunca subiu ao coração dele, à sua mente, então não houve uma predestinação aqui para esse ato. Se não houve uma predestinação para esse ato, também não houve para o ato de Judas. Não houve. Não houve. Agora, se houve uma predestinação para Judas trair Jesus, houve uma predestinação para esse. Mas se aqui Deus não predestinou esse grupo de judeus para fazerem o que fizeram, então também não houve uma predestinação para Judas Iscariotes. Ainda tem mais. Assim como Judas, de forma livre, traiu a Jesus, para que a Escritura se cumprisse, esses aqui, de forma livre, irritaram ao Senhor para que a Escritura se cumprisse. Como é que é, professor? Para que a Escritura se cumprisse. Pasmem! Esse grupo de judeus estavam prevaricando, estavam irritando ao Senhor, queimando seus filhos no vale do filho de Rinom. E ainda era para que a Escritura se cumprisse. Professor, mas eu não entendi, mas você vai já entender. Veja Deuteronômio 29 e 24. Vamos lá? Deuteronômio 29 e 24. Vamos lá, queridos. Nada melhor do que provar pela Bíblia Sagrada. 29 e 24. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? 25. Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou da terra do Egito. Versículo 26. E foram servir a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrito neste livro. O que nós temos aqui, queridos, é uma profecia. Não se engane com isso. Nós temos um discurso de Jesus aqui preditivo. Tá bom? O que Moisés escreveu aqui foi uma advertência contra a desobediência, e ele previu tudo isso que os judeus fizeram, inclusive este grupo aqui, foi previsto, foi profetizado. E aí eu te pergunto, havia uma profecia. Se havia uma profecia, tinha que haver o cumprimento. Tinha que haver o cumprimento. E esse grupo aqui cumpriu isso. E agora eu lhe pergunto, eles foram predestinados? Não foram predestinados. Mas Deus
profetizou isso por meio de Moisés. Mas por quê? Porque Deus conhece todas as coisas antes do tempo. Lá em Êxodo 7,19, aliás, Êxodo 3,19, antes que Faraó resistisse, Deus falou: mas eu sei que ele não deixará vocês saírem, senão por uma mão forte. Antes que Faraó endurecesse seu coração, Deus previu que ele endureceria o seu coração. E é por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que quando Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó já tinha o seu coração duro. Faraó já maltratava os filhos de Israel. Mais do que isso, antes que Deus endurecesse o coração dele, Deus conheceu e sabia que ele não deixaria ir, senão por uma mão forte. Ok, queridos? Jeremias 19, 4, 5 é a mesma referência, que fala que os filhos de Israel queimaram seus filhos, davam a outros deuses, conforme que nós lemos aqui, ó, em 7:30, 31. E edificaram os altos a Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração. O que nós lemos aqui em Jeremias 7, 30 e 31 é o mesmo que se lê em Jeremias 19, 4 a 5 e Jeremias 32, 35. É a mesma coisa, é a mesma história. Então eu gostaria de chamar a atenção para isso. Judas fez tudo aquilo para cumprir a profecia. Mas este grupo também aqui, que estava prevaricando contra Deus, estava fazendo coisas que Deus não determinou para eles, estavam pecando contra a vontade de Deus, estavam oferecendo seus filhos contra a vontade de Deus. Deus não ordenou, Deus não predestinou eles para aquilo, mas estavam cumprindo uma profecia. É para você entender como é que são as coisas. O fato de Judas fazer aquilo para cumprir a profecia não quer dizer que Judas foi predestinado, assim como este grupo também não foi predestinado. Não foi. Pergunte para um calvinista se esses aqui foram predestinados. Para isso. Eu já assisti um debate e o calvinista não admite. Eles dizem que não houve uma predestinação. Se não houve uma predestinação aqui, então não houve também Judas. Se houve em Judas, houve também aqui. Acabou a história, simples. Se Judas foi predestinado para trair Jesus, esse grupo aqui também foi predestinado para oferecer seus filhos a Moloque. Isso é lógico, meu amado. É lógico. Isso aqui é a minha resposta, a primeira refutação ao sistema calvinista. Vamos aqui. A profecia sobre Judas. Alguém pode dizer, não, mas havia uma profecia sobre Judas. Sim, havia. E eu posso até te levar para ela. Salmo 69. Salmo 69. Eu vou levar para ela, nós não vamos nos omitir. Salmo 69, versículos 24 a 28. Vamos lá? Derrama sobre eles a tua indignação, sobre eles, plural, a tua indignação, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Eles, plural. Fique deserto o seu palácio. Palácio de quem? Dos ímpios, deles. E não haja quem habite nas suas tendas. Essa profecia aqui, ela foi aplicada a Judas. Você sabe disso, né? Lá em Atos capítulo 1, o autor ele aplica isso aqui a Judas. Porém, a profecia aqui, ela não foi destinada a um indivíduo, e sim a um grupo, a uma nação, Israel. Prossigamos. Pois perseguem, está no plural. A profecia que Atos, capítulo 1, atribui a Judas, essa aqui. Só que quando você vai atentar na profecia, ela não está falando de um indivíduo. A profecia foi dada para um grupo, para uma nação. Não foi só Judas que entregou Jesus à morte. É bom que você saiba disso, se você não sabe, mas eu creio que sabe, fique sabendo. Não foi só Judas que entregou Jesus à morte. Não foi só Judas que foi usado pelo diabo. Não foi só Judas. E é por isso que a profecia
ela é exata, ela pluraliza. Pois perseguem. Será que foi só Judas que perseguiu a Jesus? Não. Mas o autor lá, ele atribui essa profecia a Judas, ele está errado? Não. A profecia ela foi destinada a um coletivo e Judas estava no meio do coletivo. Mas a profecia ela não foi destinada a um indivíduo. Não existe uma profecia, eu quero que alguém me mostre, uma profecia aqui, dizendo, haverá um indivíduo, uma pessoa chamado Judas que vai trair. Eu não conheço. Pode ser que exista, eu não conheço. Pois perseguem aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com justos. Sejam riscados, está no plural. Eu aproveito aqui para te chamar a atenção. A mesma profecia que é atribuída a Judas, que diz assim, fique deserto o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. Você diz assim, Judas está aqui. Aí eu vou e te digo assim também, chego bem aqui no versículo 28, sejam riscados do livro dos vivos ou da vida e não sejam escritos nos justos, entre os justos. Judas também está nessa profecia. A mesma profecia que faz referência a Judas que diz, e que outro habite. Eu vou ler aqui. 26. Pois persegue aquele a quem feriste e conversam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta iniquidade a iniquidade deles e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Tá bom? A mesma profecia que diz assim, versículo 25. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. A mesma profecia que visualiza Judas. A mesma profecia também visualiza Judas como alguém que tinha o seu nome escrito no livro da vida. E aí, calvinista? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como foi que Judas teve o seu nome riscado do livro da vida? Se o salvo não pode ter o seu nome riscado do livro da vida, por que a profecia aqui mostra Judas como tendo o seu nome riscado do livro da vida? Você vai me responder isso aí? O que você acha, calvinista? Você diz que uma vez salvo, salvo para sempre, e que Judas nunca teve o seu nome escrito no livro da vida, porém a profecia desmente você. A profecia diz que, você sabe o que a profecia diz a respeito de Judas? Claro que a profecia está no plural, porque não foi só Judas que teve o seu nome removido, mas Judas está incluído. Então, sabe o que a profecia diz? Sejam riscados do livro da vida ou dos vivos. Ora, preste bem atenção. Se o seu nome está bem aqui, e eu faço aqui, risco, eu risquei, seu nome não existe. Mas a partir do momento que eu digo, eu risquei o teu nome, é porque o seu nome estava. Se eu digo, eu tirei o teu nome da lista, você pode olhar e realmente não está aqui. Mas a partir do momento que eu declarei, eu tirei, é porque o seu nome já esteve. Da mesma forma, se a profecia diz a respeito de Judas, seja o seu nome riscado do livro da vida, é porque Judas tinha um nome escrito no livro da vida. O que você me diz? Isso aqui é a segunda contra-argumentação minha contra a precária teologia calvinista. Ok, queridos? Ainda nós temos um salmo sobre Judas em Salmo 109 e versículos 8 a 17. Eu não vou ler, mas eu quero que você vá lá e confira, que é outra profecia sobre Judas Iscariotes. Tá bom? É outra profecia sobre Judas Iscariotes. Quero chamar a tua atenção aqui para mais uma coisa. Deus, ele determinou a morte de Jesus Cristo? Determinou. Sim. Peraí, professor. Então Cristo foi predestinado para ser crucificado? Sim. Professor, então tinha que ser Judas. Então, já que Cristo foi predestinado para ser crucificado, então Judas também foi predestinado para traí-lo.
Aí onde está a questão? Isaías 6,8, você sabe o que diz lá a respeito do Messias? Não? Pois eu vou citar aqui para você. Então ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? Deus perguntando: e quem há de ir por nós? Então o Messias se manifesta. Claro que ali historicamente era Isaías, mas nós temos ali uma profecia apontando para o Messias, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É o Messias, é Jesus falando ali. E por que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Veja bem, aquele povo estava perdido, povo judeu. E a profecia lá diz assim: vai, diz a este povo, ouvindo ouvireis, não entendereis. Fala a este povo, o seu coração está engodado. Essa profecia aí, amados, de Isaías, fala a este povo de duro coração, ela se cumpriu no ministério de Jesus. O povo de coração duro, que o Messias foi enviado para falar, era o povo de Israel. Então, aquele que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, era o Messias. Você sabe por que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Porque foi declarado para ele, foi manifestado para ele o plano da redenção. Foi mostrado para o Messias o que ele precisava sofrer. Antes de ele vir, ele tinha conhecimento disso. Eu quero que você saiba que Jesus, o Logos eterno, ele conhecia o plano da cruz. E foi mostrado para ele o que ele passaria. Foi revelado para Jesus sobre tudo o que ele enfrentaria. E o Pai disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o Messias, o Filho, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele aceitou ser predestinado. Saiba que o Pai predestinou o Filho, mas não foi contra a vontade do Filho. O Filho disse: eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. O Filho aceitou a predestinação. O Filho aceitou o Calvário. Antes de ele vir ao mundo, ele já tinha conhecimento do que ele iria passar no Calvário. E ele aceitou. Ele aceitou. E agora eu quero lhe dizer que somente o Filho, aí é onde está o diferencial, o Filho tinha conhecimento do que ele iria passar e do que ele iria fazer, de tudo. O Filho foi predestinado, mas de forma consciente, ele aceitou. Judas não foi predestinado. E nem poderia, porque ele não tinha consciência de nada antes de ele nascer. Judas, o que aconteceu é que Deus previu. Está escrito, eu não vou ler porque é muitas passagens, mas eu vou aqui lhe dizer. Você leia em Isaías 41, versículo 22 e 23 e versículo 26. Leia depois Isaías 44, 7. Leia depois Isaías 45, 11. Leia depois Isaías 46, 9, 10, 11. E leia 1 Pedro 1, 2. Aí leia Êxodo 3, 19 e Atos 2, 23. Todas essas passagens mostram um Deus onisciente. Em todas essas passagens, queridos, o que nós temos aí é um Deus que conhece todas as coisas de antemão. Então, o que aconteceu? Deus, ele não predestinou Judas para trair Jesus. Agora, se você me perguntar, Deus conheceu? Conheceu. Conheceu. Conheceu de antemão todas as coisas. Assim como Deus conheceu que Judas ia trair a Jesus, assim também Deus conheceu aquele grupo de judeus de antemão que iriam oferecer os seus filhos a deuses estranhos. E lá em Jeremias, volto a falar para você mais uma vez. Vou ler mais uma vez para você. Jeremias capítulo 7. Vamos lá? Tenho o maior prazer de ler mais uma vez para ti. 31. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. Judas também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lembre-se disso. Ou você acha que ele fez um bem? Ou você acha que trair Jesus era uma coisa boa diante dos olhos de Deus? 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que nunca lhes ordenei, nem me subiu ao coração. Leia Jeremias 7,31. Você consegue me provar aqui que Deus predestinou esses judeus para queimar os seus filhos? Não. A única coisa que você pode ver aqui é que eles fizeram
contrário à vontade de Deus e não houve qualquer predestinação. Não houve qualquer predestinação. E então, se este grupo aqui pecou porque quis, transgrediu a Torá, se voltou contra Deus e não foi predestinado, você espera que eu acredite que Judas foi predestinado? Porque se Judas foi predestinado, esses também foram. Se esses não foram, Judas também não foi. Você acha que Adão foi predestinado para pecar? O que você acha? Você acha que Adão pecou porque foi predestinado? Não, não foi. Ele pecou porque deu ouvidos ao diabo. Esses aqui também pecaram porque deram ouvidos a Satanás. Judas Iscariotes também pecou, querido, porque deixou o diabo entrar no seu coração, assim como Adão, assim como Caim. Foi por isso. A resposta é clara. Aqui é a minha resposta contra os calvinistas. Vamos ver o que tem mais aqui. Judas entregou Jesus por vontade do diabo. Lá em João 13:2, já mostrei que Satanás entrou em Judas, tá certo? Versículos 27 também do mesmo capítulo, 13 de João. Lucas 22:3, todas essas passagens mostram que Judas traiu a Jesus não porque foi predestinado, mas porque o diabo entrou nele. Porque o diabo, ou melhor, porque ele deu ouvidos à voz do diabo. Assim como Adão lá no Éden. Assim como esse grupo de judeus que ofereciam seus filhos aos deuses estrangeiros, estavam dando ouvidos ao diabo. E assim como Judas, ou melhor, assim como aquele grupo de judeus aqui de Jeremias 7, 30 e 31, fizeram o que era contrário à vontade de Deus, o que não subiu ao coração de Deus, assim também Judas, ele traiu a Jesus, e aquilo não subiu ao coração de Deus. Não passou pelo coração de Deus, ou seja, não era a vontade decretiva de Deus, não era a vontade de decreto de Deus que Judas traísse Jesus. Não era. Era a vontade de decreto de Deus que Jesus fosse crucificado. Isso aí era. Quem puder entender, eu chamo isso de um paradoxo, que não é. Quem puder entender, entenda. Era a vontade de Deus que Jesus morresse no Calvário. Era a vontade de Deus que Jesus Cristo fosse crucificado. Mas era a vontade de Jesus também. E Jesus aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Pai, eu peço que tu me livre. Não deixe eu beber esse cálice. Contudo seja feita não a tua, mas a... Contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ok? O que nós temos aqui é o homem agindo por sua livre e espontânea vontade. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.